Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Altamiro Castellan, sou o diretor CEO da RioSoft. Esse é um workshop da transformação. Super Semana LGPD, monetizando na LGPD, para os profissionais do setor jurídico. Como monetizar na LGPD? Essa é a aula 3. Né? Nessa aula, nós vamos tentar desbloquear sua mente e dando fortes subsídios para que você consiga mudar de patamar o seu faturamento e investindo muito pouco na LGPD. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Primeiro, a LGPD Advance, ela possui uma tecnologia própria, ela tem um desenvolvimento próprio. O que isso significa? Que se a gente tiver que alterar algum software, alterar alguma metodologia, nós temos isso em casa, nós não dependemos de terceiro, tudo isso é feito pela nossa equipe. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande em relação a ter a tecnologia própria, ter uma equipe de desenvolvimento própria que nos ajuda a fortalecer o software, a fortalecer o projeto e fortalecer a metodologia como um todo. Então, eu acho isso um ponto que valeria a pena ressaltar, né? E a gente vai hoje, nessa aula, falar um pouco de honorários. Eu acho que a principal meta nossa hoje é mostrar para você como você pode ganhar dinheiro, né? Desculpa usar esse termo, ter honorários sem usar polimentos aí, é realmente aumentar o seu patamar de faturamento, é ganhar mais dinheiro. Mas uma coisa muito importante que eu vejo as pessoas falando no mercado, tem muita gente trabalhando de forma errada, tanto na LGPD como na forma de monetizar. Nós temos uma metodologia também na forma de cobrar. Nós somos extremamente competitivos em preço. E o que nós fizemos e fazemos é não cobrar errado. O cliente que necessita de bastante trabalho, ele tem um custo maior, você tem que demonstrar isso para ele. O cliente que tem um custo e tem uma complexidade menor de adequação, o valor tem que ser menor, quer dizer, é uma questão de justiça, dentro daquilo que a gente tem falado, de ser uma empresa íntegra, ser uma empresa com coeficiente espiritual correto, acreditar em Deus, e essas coisas para nós têm muito valor. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou advogado especialista em direito digital e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, né, da RioSoft em relação à precificação de projetos. Mas antes de falar sobre projeto e mostrar a calculadora que nós desenvolvemos, eu gostaria que a gente analisasse o projeto de conformidade da LGPD em alguns tópicos primordiais. Tá? Quando eu penso num projeto de adequação, isso causa muita confusão em algumas consultorias e principalmente nas empresas. É uma matéria nova, não é todo mundo que está habituado. Né? Muita gente acha que é só a parte jurídica, outras pessoas acham que é sistema, outras pessoas acham que é consultoria, enfim. Mas na verdade é tudo isso. Né? A conformidade da LGPD, para você ter uma implantação na sua empresa, você precisa percorrer vários itens. Tá? A lei ela não fala como fazer, mas ela fala o que espera, né, que seja feito. Então, quando a gente fala de precificação, isso também foi uma dificuldade para a gente lá no passado, quando a gente desenvolveu esse programa, essa jornada, essa metodologia, de identificar o começo, o meio e o fim, abordando todos esses aspectos, não só a parte jurídica, não só a parte de sistema, não só a parte de treinamento. Então aqui eu trouxe alguns conceitos, e quando a gente vai precificar, é importante que a gente pense em todos esses itens. Projeto, né? Eu preciso calcular horas do meu projeto.
Como que eu vou organizar isso com o meu cliente? Como que eu vou montar esse cronograma? Como que eu vou gerenciar isso? Quantas horas eu vou gastar simplesmente para gerenciar esse projeto do começo ao fim? Treinamentos, né? Não há que se falar de LGPD, não há como falar de LGPD, senão se a gente não precificar e a gente não mensurar a questão de treinamentos. O Altamiro comentou ontem sobre empresas grandes, com grande volume de funcionários, e a metodologia da RioSoft, a gente usa o EAD justamente para tornar o projeto mais em conta e conseguir atingir uma quantidade grande de colaboradores. Então, se você é consultor, se você é advogado e chegar nessa parte dos treinamentos e não tiver alguma alternativa, pode ter certeza que seu projeto vai encarecer nessa parte de treinamentos. A gente teve um caso de uma empresa que, em conversas assim, no meio da implantação, ele confessou, né, nos revelou que a última vez que ele conseguiu passar um treinamento para todos os colaboradores, são 900, ele teve que fazer 32 turmas. Então, se eu, consultor, advogado, ou a RioSoft, não tivesse o EAD nesse caso, 32 horas já tinham, né, se esgotado aí só para dar treinamento. E eu não estou falando de um treinamento, né? A gente precisa dar vários treinamentos numa jornada de LGPD. Outra coisa que é importantíssima, que a gente costuma falar, que é a espinha dorsal, e que muita gente tem dúvida também, e é a parte de inventário de dados. A parte do inventário de dados, ela está atrelada também aos riscos. A lei fala que eu preciso mapear os riscos da minha empresa, da minha instituição. Mas se eu não fizer o inventário, se eu não mapear os processos, eu não consigo identificar os riscos. Então elas andam em conjunto. Outra parte principal da LGPD, que demanda muitas horas também, é a parte de documentos e contratos, as atualizações que a gente precisa fazer em todos os documentos e contratos da empresa. Políticas que a gente precisa criar, como eu disse, a LGPD não fala como fazer. E aí a gente precisa recorrer também às famílias das ISOs, né, 27001, 27002 e outras ISOs que tratam sobre segurança da informação e privacidade de dados para a gente criar essas políticas. E aí os riscos eu comentei, né, que a gente vai fazer junto com o inventário de dados. Então são esses itens que a gente precisa pensar num projeto do começo, o meio e fim, ok? Como eu estava dizendo, então a gente montou esse projeto, nós estruturamos isso, né, nós identificamos aqueles itens principais que a gente precisava abordar isso dentro de uma empresa, e então partimos para a parte que deu muito trabalho assim, de precificar. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma calculadora, é uma simulação, talvez não encaixe para todas as modalidades, cada pessoa, cada consultoria trabalha de uma forma. Esse padrão aqui que nós criamos, ele se encaixa perfeitamente na nossa metodologia. Tá? É aquilo que a gente entende como adequado e que já está rodando em vários clientes. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu preciso pensar é no valor da minha hora. Eu vou fazer uma simulação aqui como se a hora custasse R$300, ok? Vamos dividir esse projeto em duas fases. A de diagnóstico, porque depois eu vou explicar para vocês a questão do que eu descubro no diagnóstico, tá? E como é mais assertivo se eu parto para esse princípio de começar fazendo um diagnóstico. Não são todos os clientes que aceitam isso, né? Muitos clientes querem já um preço fechado, e é possível também, mas desde que a gente tenha alguns gatilhos e alguns freios no nosso projeto, e eu vou mostrar como que a RioSoft faz isso. Então vamos lá. A primeira fase, que seria o diagnóstico, lembra que eu comentei sobre projetos, né? Então aqui, dependendo da quantidade de pessoas que eu vou ter que entrevistar, dependendo da quantidade, dependendo do tamanho dessa empresa, nós já sabemos quantas horas a nossa equipe de projeto vai levar. Então aqui eu tenho um parâmetro de 4 horas para definir os responsáveis,
né? Coordenar toda essa agenda com o cliente e planejar o cronograma de atividade com o cliente, tá? Cada item desse aqui eu levo aproximadamente 4 horas. Aqui eu faço a multiplicação, então aqui no caso, né, multiplico por 1, eu tenho 4 horas a R$ 300 a hora. Então, para fazer toda essa definição de execução, explicar para o cliente, fazer reunião de abertura, explicar todo o projeto, apresentar aos consultores a metodologia, tá? E depois 8 horas aqui para fazer o cronograma, validar a agenda com o cliente. Então, se eu vou ter que conversar com 20, 30 pessoas, aqui seriam umas 8 horas, tá? É uma hipótese, mas só para vocês entenderem como é feito essa estruturação. Aqui eu poderia colocar multiplicado por 1 também, aí eu teria 4 horas aqui para fazer essa validação. Depois aqui é a questão dos treinamentos, né? Quantas pessoas eu vou treinar? Na nossa metodologia de EAD, não importa a quantidade de pessoas, né? A gente consegue fazer um preço fixo, independente da quantidade. Mas aí sim, se vocês não usarem essa metodologia de EAD e partirem para treinamentos presenciais, sendo que não consigo iniciar um projeto se eu não explicar para as pessoas o que é LGPD. Não vai fazer sentido. Então, antes de começar o projeto, eu já preciso capacitar, a princípio, as lideranças, né, aquela peça-chave de cada departamento, e capacitar essas pessoas também para levantar as informações que eu vou colher como consultor, que eu vou analisar, né? Então, aqui, 2 horas é os nossos treinamentos e mais 1 hora para capacitar, independentemente da pessoa. Se você é um consultor que não usa EAD e vai ter que dar esses treinamentos, imagina aquele exemplo que eu dei da empresa que precisaria de 32 sessões, né? O seu projeto já ficou praticamente inviável, ok? Análise de documento. O que seria isso? Nós desenvolvemos uma ferramenta, né, um software. A RioSoft é uma software house, ficou muito mais fácil para a gente, que já entendia da LGPD, transformar isso num sistema que nos ajudasse a fazer esse levantamento. Eu costumo dizer que a LGPD não é sistema, mas sem um sistema fica difícil gerenciar todas essas tarefas. Então, o cliente vai encaminhar nesse sistema, ele vai responder os questionários, os fluxos de informações, os contratos que eles analisam ou gerenciam, engenharia social, como que funciona parte de impressora, sala separada, entrega de documentos dentro da empresa e um de gestão de TI. E aí eu, como consultor, eu vou analisar esses documentos. Aqui também, na análise de documento, aqui eu preciso descobrir quantas pessoas eu vou analisar os documentos. Quantas pessoas vão responder os questionários? Aí eu posso filtrar por setores, por departamento, por liderança, tá? E para chegar nesse número, nesse quantitativo, a gente aplica um questionário simples, tá? Fazendo esse mapeamento desses itens que eu comentei. Então aqui eu vou multiplicar por quantas pessoas. Se a empresa tem 15 departamentos e 15 lideranças, eu vou entrevistar essas 15 pessoas, né? Vou analisar os documentos. E aí também o mesmo valor que depois que eles responderem esses questionários no sistema, que a gente chama de levantamento de informações, eu preciso fazer as entrevistas para validar essas informações. Então aqui eu também vou colocar 1 hora por setor, né, correspondente a cada pessoa. Então essa informação para mim aqui é muito importante. Na primeira fase, basicamente na metodologia da RioSoft, não me importa a quantidade de funcionários para os treinamentos, porque a gente aplica EAD. Mas essa quantidade de funcionários que nós vamos conversar, sim, tá? Depois eu vou entregar um relatório de aderência aos 9 pilares da lei. E aí eu vou me basear na quantidade de documentos e na quantidade de pessoas que eu entrevistei para gerar esse documento, tá? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar, seria 10 horas por 5 processos, 5 setores, eu vou colocar 2 aqui, ó, tá? Então, mais R$ 6.000, ou eu poderia ter até uma margem aqui, dependendo da quantidade, dependendo do segmento do cliente. Como eu disse, não há uma fórmula,
né? Mas isso aqui gerencia, a gente consegue ter êxito na monetização ou na precificação dos nossos projetos, tá? E a gente já deu muita consultoria ensinando a precificar, né? Muita gente tem precificado errado os projetos assim que talvez a pessoa ache que esteja ganhando dinheiro e na verdade no meio do projeto identificou que não, porque não tomou esses cuidados. Então aqui para eu entregar o relatório, ou seja, para a nossa equipe de consultoria jurídica elaborar esse documento e fazer a entrevista, aqui eu vou colocar multiplicado por 1. Então, eu tenho 10 horas para produzir internamente, compilar todas essas informações, trazer as respostas dos outros consultores, fazer uma entrega, né? Nessa entrega, a gente vai colocar todos os pontos positivos, pontos de atenção, pontos negativos, a quantidade de processos. Isso é a peça-chave no relatório de entrega. Quantos processos nós identificamos que precisam ser mapeados no inventário de dados, tá? Como eu disse no começo, esse cliente, hipoteticamente, ele aceitou fazer somente o diagnóstico, tá? Então aqui nós analisamos e entregamos o diagnóstico, aqui é um setup de sistema, eu vou até zerar ele aqui, porque não vai ter muita função para a gente. Então, para fazer o diagnóstico para uma empresa com 15 líderes, né? E aqui é um porte grande, tá? De uma empresa. Senão a gente poderia colocar aqui, por exemplo, R$200 a hora, tá? E aí cai para R$10.400 o meu diagnóstico, tá? Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Ok. Eu entrego esse relatório, o cliente está muito satisfeito, ele quer dar continuidade nesse trabalho. Aí a minha precificação para as próximas fases, ela é muito mais assertiva. Por quê? Eu vou ter a quantidade de documentos que eu preciso atualizar. Aqui no diagnóstico, eu não executei a atualização dos documentos. Eu simplesmente analisei os documentos. Então, se eles me encaminharam 90 documentos, eu vou apontar o que precisa ser feito nesses 90 documentos. E também, no cronograma de entrevista, eu fiz o levantamento dos processos, tá? Lembrem desses 2 itens, documentos e processos, ok? Com isso, então, eu consigo, nesse caso do cliente que comprou somente o diagnóstico, tá? Com o nosso diagnóstico, com o diagnóstico que a gente entrega, muitos clientes conseguem avançar sozinhos e outros continuam com o nosso trabalho. Então aqui fiz a segunda proposta para o cliente, expliquei muito detalhado, né, o porquê que a gente teve que dividir por fases, porque nem nós, nem eles sabiam quantos documentos precisariam ser atualizados ou quantos processos precisaríamos criar um inventário de dados para mapear o risco. Então, ok, emiti a proposta. E como que eu faço essa proposta? Inventário de dados. Quantos documentos, né? Vamos imaginar que eu leve 1 hora por documento, ou seja, 1 hora por processo. Então, eu vou ter que conversar novamente com todos os setores para lançar isso no nosso sistema, com a análise crítica, já estruturando esse processo e trazendo para a realidade da lei. Tem empresa que tem 50 processos, tem empresa que tem 150 processos, sem considerar os subprocessos. O que seria isso, subprocesso? Isso é o que causa, assim, o maior prejuízo para as consultorias que não têm esse conhecimento. Se eu estou falando de um processo, um tratamento, por exemplo, no procedimento de admissão de um funcionário. Ou seja, eu estou mapeando esse processo, então, qual que é a fonte de coleta, quem que é a categoria de titular, quais dados são coletados, se tem ou não dados sensíveis, qual a base legal, onde eu armazeno, quanto tempo eu armazeno, e aí com quem eu compartilho internamente. Se a empresa me fala que compartilha com 10 setores, eu preciso criar esses subprodutos, né, subprocessos, e identificar o que acontece a partir daquele recebimento do setor financeiro, por exemplo. Então, o RH fez a admissão e eu descobri que ele compartilhou com o financeiro, com o comercial, com o DP. Tá? O meu processo, ele não morre ali. Porque daí eu preciso analisar a privacidade
e a segurança da informação? Será que quando ele encaminha para o financeiro, todos aqueles dados que ele coletou na admissão estão sendo compartilhados com o financeiro? E aí eu preciso aplicar os 5W2H. Por quê, para quê, onde, quando, como? Né? Será que o financeiro precisaria ter acesso a todas aquelas informações? Aí eu vou analisar a privacidade. E também aonde termina aquele documento que o financeiro recebeu. Se o local que ele armazena é seguro, né? Enfim, e aí a gente chama isso de subprocesso. Então, se em um processo eu compartilho com 10 setores, aí eu já tenho 11, tá? 11 processos, teoricamente, para mapear. E muita gente não pensa nisso quando vai precificar o projeto. Então, aí, mesmo com o diagnóstico, o subprocesso, ele é revelado nas entrevistas, no momento do inventário. Então, uma forma de não errar a precificação é você colocar a quantidade de processos mapeados. Se o cliente vai ter o DPO, ou encarregado de dados, você transfere, né? Porque é papel dele aprender a fazer esse mapeamento. Então, a gente ensina ele para ele dar sequência nesses subprocessos, porque o sistema gera isso automático. Quando eu coloco que eu compartilho com 10 setores, o sistema já vai me apontar lá 10 subprocessos para eu fazer o tratamento. E a nossa consultoria ensinou ele a fazer esse mapeamento. Ele está apto, ele está preparado para dar sequência nisso. E esse é o nosso objetivo. Então, aqui essa empresa tem 60 processos para serem mapeados. Tá? No inventário de dados, como eu disse, aqui em cima, no diagnóstico, era a quantidade de pessoas que eu ia entrevistar. Aqui é a quantidade de processos que eu vou mapear. E depois os documentos e as políticas, né, que eu também descobri se o cliente já tem. Será que o cliente tem gestão de documento lá no diagnóstico? Será que o cliente tem uma PSI? Será que o cliente já tem termo de consentimento, política de privacidade, política de backup, política de gestão de crise, de incidentes? Enfim, são várias políticas que precisam ser criadas, ok? E isso eu descubro no diagnóstico. Aí eu não erro na minha precificação. Aqui são todas definições e políticas, tá? E aí, dependendo se o cliente tem ou não, eu vou multiplicando aqui a quantidade de horas, né? E isso também a gente descobre conhecendo o cliente lá no diagnóstico, conhecendo a maturidade, se é um cliente que a gente vai ter muita dificuldade, se é um cliente que já tem uma questão de cultura sobre isso. E então, eu vou multiplicando aqui pelas horas, pela quantidade, né, pelo tempo que eu vou levar para fazer esses documentos ou simplesmente atualizá-los. Então, isso também é subjetivo. Tá? Fiz uma simulação aqui, defini o comitê com o cliente, por exemplo, às vezes o cliente já tem um comitê formado, mas não está formalizado. E aí eu preciso dar esse treinamento e criar essa estrutura, esse documento padrão de nomeação de um comitê, estabelecendo as regras e responsabilidades. Definir processo de gestão de documentos. Tá? Então aqui, hora por processo, eu vou levar 4 horas, 8 horas para fazer o comitê, 8 horas para criar uma política. Né? É um tempo bom para criar uma política de segurança da informação. Isso se o cliente não tiver. Se ele tiver, pode ser que eu use 4 horas para atualizar, por exemplo. Tá? Mas nesse caso, vamos imaginar um cliente que não tem uma política de segurança da informação, política de gestão de termos de consentimento, política para qualificação de terceiros, contratos com terceiros, que é a aplicação do IQF. Ok? Então aqui 10 horas. Definir o canal de comunicação com o titular através de um FAQ, um telefone, um e-mail, que está sendo muito usual hoje, né, dentro dos sites, a política de privacidade. Se você entrar em qualquer site que esteja ou que já passou por essa conformidade com a LGPD, se você entrar na política de privacidade, provavelmente vai ter o canal do DPO ali, o canal onde o titular entra em contato com o encarregado de dados. Tá? E isso a gente faz toda essa estruturação. E aí depende da maturidade do cliente. Se ele já tem um site, se ele já sabe como vai ser, se ele já tem um DPO nomeado. Aqui, definir o canal e definir métricas para acompanhar todas essas políticas que nós criamos. Tá? Esse definir métrica é um treinamento
de todas essas políticas e gestões. Então, vai depender muito da quantidade de pessoas, o tamanho desse comitê, se nessa jornada aqui era possível fazer reuniões com o comitê todo ou precisava ter várias reuniões, tá? Vamos imaginar que seja uma reunião de 2 horas, então eu vou precisar de 2 reuniões, 4 horas gastas, só para fazer essa definição de métricas, ok? E nessa fase também, a gente vai falar sobre treinamentos, tá? Capacitar a liderança novamente de todas essas políticas, depois de estruturado. Isso não se confunde com métricas de acompanhamento, a abordagem é completamente diferente. Capacitar o comitê, tá? Capacitar todos os colaboradores também da empresa. E aí aqui também a gente tem que pensar nessa, se você quer ganhar escala, se você quer ganhar praticidade, como eu disse lá no começo, um cliente com 900 funcionários, a gente tem clientes com 3.000, 4.000 funcionários, né? Aí a minha hora aqui, se eu for multiplicar aqui por 4.000 funcionários, por exemplo, e eu levo 1 hora por treinamento, como que eu faço isso? Tá. Ok? E aqui a campanha de engajamento, a gente também tem que ter esse cuidado, a gente vai ajudar o cliente a fazer toda essa estruturação de endomarketing, campanhas de conscientização, né, e inclusive a questão de sequência disso internamente quando terminar a nossa consultoria. Então, essa fase aqui, a fase de inventário de dados e definições das políticas, nós levamos, aqui a gente precificou R$ 22.600, lembrando que o preço está a R$200, se eu colocar a 300, os meus valores serão diferentes, e aí aqui ficou R$ 33.900 só a segunda fase. E limitei, né, ou nesse caso o cliente contratou a primeira fase, então eu sabia que era 60 processos. Tá? E aí nós vamos para avaliações. Tá? Essas fases, aqui está dividido em 3 fases, mas eu falei que a gente ia apresentar em 2. Tá? Eu discriminei assim só para ficar mais fácil. Aqui a gente vai fazer análise crítica no final do projeto. E que é uma análise crítica do inventário? A gente costuma dizer que o inventário é um organismo vivo, né? E por isso que talvez a gente não concorde muito com essa questão do Excel, que fica uma coisa estática, né, para fazer o inventário de dados. Com o sistema, a gente fez um mapeamento, né? Nós fizemos o levantamento lá no diagnóstico, a gente desenhou o inventário de dados na segunda fase, e aí, por fim, depois de passar por todos os documentos, políticas, definições, reuniões, muito provavelmente alguns itens do inventário de dados serão alterados. A gente precisa repassar aqueles itens novamente, um a um, tá? Só que ao invés de levar 1 hora, vamos calcular meia hora, ok? E aí, referente a quantos processos, tá? Aqui a gente vai colocar sempre a mesma quantidade que nós criamos no inventário de dados, 60. Aqui 1 hora, né, para a gente criar o inventário de dados com o cliente, e aqui depois mais meia hora por processo, para a gente simplesmente fazer essa análise crítica, tá? Repassar processo por processo, ok? Então, 30 horas aqui, tá? Matriz de risco, isso também vai depender da quantidade do inventário de dados. Para quem fez curso da Exim, para quem fez curso de LGPD, é comum a gente ouvir que todo processo tem um risco, né? A gente só precisa mitigar isso ou deixar no nível aceitável. Então, se a gente for por essa linha, eu já posso precificar a minha matriz de risco na mesma quantidade do inventário de dados. Só que também não vou levar 1 hora para criar, como eu coloquei aqui, lancei para o inventário. Eu vou lançar meia hora, né? É mais do que suficiente, e muitos desses riscos vão ter mais riscos para a gente mapear, né? Mas já é um valor ok, tá? E aqui construir o plano de ação. Esse plano de ação, na verdade, ele acontece desde o começo do projeto. Quando a gente começa o inventário de dados, os itens, os gaps, tudo que vai sendo apontado ali como
uma tarefa, a gente já vai construindo esse plano de ação. Então, eu coloquei ele aqui porque ele seria praticamente o nosso checklist final. O que cabe a nós como consultores e advogados, eu analiso o plano de ação e faço, né, as minhas tarefas internas. E tem muitas coisas no plano de ação que ficarão a cargo do cliente, né, que ele vai ter que fazer um investimento no servidor, enfim, dar continuidade nisso, talvez através do comitê, do encarregado de dados, né, porque daí depende pura e simplesmente dele. Tá? Então, a gente fala que a reunião de despedida aqui, a gente repassa o plano de ação, vê o que cabe a cada parte e a gente finaliza o projeto, ok? Então, essa fase aqui também, que eu dividi aqui, deu mais R$21 mil. Então, se eu somar as 3 fases, diagnóstico, fase 2, data mapping e depois as análises críticas, esse projeto ficou R$70.500, tá? Lembrando, a R$300 a hora. Se eu tenho uma margem e coloco a R$180 a minha hora, a 150, enfim, depende da maneira como você trabalha, esse projeto cai para R$42.300, tá? E isso a gente está passando por todos os itens. Aqui é uma forma macro, tá? São mais itens, a parte de documental, a parte de estruturação, mas só para vocês terem uma ideia de como precificar por fase. Ok, então, nesse exemplo, o cliente ele contratou somente o diagnóstico, então a gente fez uma proposta de 9.360 e depois nós demos uma outra proposta já assertiva, sabendo a quantidade de documentos, sabendo a quantidade de processos do inventário de dados, os riscos que nós teremos que mapear, quantas pessoas nós teremos que treinar, e a gente deu essa segunda proposta aqui, contemplando as 2 fases, ok? Mas, o que acontece? Muitos clientes, talvez que por falta de conhecimento, é uma lei nova, não é fácil de entender quais são as entregas, eles têm uma resistência de receber uma proposta só de diagnóstico e depois falar assim, mas nossa, se só o diagnóstico custa 9 mil, quanto vai custar o restante do projeto? Que o software me faça uma proposta já ou uma estimativa do projeto todo. É possível. E aí, como eu disse, o que eu preciso limitar? A quantidade de processo. Então, já com a nossa expertise, né, os projetos que a gente já implantou, a gente consegue identificar aproximadamente se aquele segmento tem 50, 30, 200, 500 processos. Ok? E aí a gente, na proposta e no contrato, eu simplesmente faria assim, eu vou fazer o preço total, só que eu vou limitar a 40 processos. Porque eu fiz a demonstração, eu expliquei para o cliente que é difícil eu precificar sem saber a quantidade. Pode ser que eu cobre um preço que vai ser injusto, que depois que eu fizer o levantamento, esse cliente vai ter menos processo, tá? Ou também, a recíproca não é verdadeira. E se tiver mais processo e eu já fiz um preço fechado? É isso que muita consultoria tem perdido dinheiro por conta disso. Então, a gente é muito transparente com o cliente de falar assim, eu vou colocar 40. E de qualquer forma, esses 40 processos serão suficientes para a sua equipe ser treinada. Como eu disse, o papel do encarregado e do comitê é dar sequência nisso. Então, é importante que eles aprendam, ok? E não fiquem presos, né, na nossa consultoria. A gente gosta de fazer o começo, o meio e o fim, tá? Então, é possível fazer uma proposta fechada, né? Já uma previsão, só que aí eu limito a quantidade de processo. A documentação não me importa muito, tá? Porque o que mais demanda esforço e tempo realmente é o inventário, tá? Se a gente está falando de uma implantação eficaz, plena, a gente não pode virar as costas para o inventário de dados, ok? E aí eu tenho um preço fechado aqui de 35.100.
Aí, dependendo da modalidade que você vai aplicar, você poderia colocar um valor aqui para acompanhar depois essa consultoria. Se você vai oferecer também esse serviço de encarregado de dados e de PO, tá? E aqui também eu não coloquei o preço do setup dos nossos sistemas, mas depois qualquer consulta que vocês quiserem, qualquer demonstração que vocês queiram, pode entrar em contato com um dos nossos consultores comerciais aí para vocês saberem a nossa política. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar. Espero que eu tenha ajudado a vocês terem uma noção de como se precifica. Não é tão fácil. E, como eu disse, essa calculadora, essa simulação é referente à nossa metodologia. Então, os nossos parceiros, as pessoas, ou advogados ou consultores que trabalham com a gente precifica junto com o cliente, tá? Para ser o mais assertivo possível. Então é isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer as perguntas, foram muitas, a gente vai respondendo elas e como eu já disse, nós estamos montando um evento só de respostas dessas perguntas, então a gente vai montar um podcast só com as perguntas, porque, só para que vocês saibam, já deu mais entre e-mails, chats, já deu mais de 3 laudas do Word. Se a gente ficar respondendo perguntas e chamar o nosso time para responder perguntas aqui, a gente teria que ter uma aula só para perguntas. A gente está até avaliando, mas vai haver um podcast respondendo todas as perguntas e a gente vai colocar isso também lá no nosso portal, respondendo essas perguntas todas, tá ok? Então essa parte, fiquem tranquilos que a gente vai responder. Eu queria esclarecer 2 pontos que me chamou a atenção. As pessoas gostariam muito, e eu estou percebendo por algumas perguntas e sugestões, que a gente está falando muito mais de métodos e não da própria lei. Não é esse o objetivo falar da lei. Já existem, e conforme eu já comentei, eu vou comentar mais à frente, eu pessoalmente acho que já assisti mais de 200 horas de vídeos no YouTube de outros colegas, de outras empresas falando de LGPD. Eu já li a lei mais de 5 vezes. O artigo 50, eu sei ele de cor. Ou seja, existem umas coisas ou uns pré-requisitos que são essenciais. Ou seja, você saber o que é a lei, você com saber jurídico, consultoria, seja lá qual área que você atua, você pode ser um profissional de marketing, está querendo entrar nessa área, não importa a área que você quer entrar nessa área, não tem problema. O Dr. Wilmer já falou um pouco sobre DPO, quer dizer, qualquer profissional pode ser. Uma coisa muito importante, a OAB já deu um parecer favorável que advogados e pessoas do setor jurídicos também pode ser DPO. Outra coisa importante, a OAB também liberou a propaganda de advogados nas redes sociais, propagandas com impulsionamento pago. Então tem muitas coisas que estão acontecendo e que vale a pena eu já começar a falar disso para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que é, né? Então, as nossas aula 1 e 2 foi focando em tecnologia e agora a gente vai falar do propósito do seminário, que é honorários. Eu acho que qualquer profissional, principalmente profissional do saber jurídico, de consultoria, ele investiu muito tempo e dinheiro para chegar até aqui, para aprender. Às vezes tem escritórios já com um bom nome, com um renomado, com reconhecimento no mercado em que atua e está querendo ampliar os horizontes. Então, houve um grande investimento nesse material, nesse conhecimento. Isso agora, com a LGPD, é mais uma oportunidade de você ganhar esse dinheiro. Então, a experiência em calcular os honorários, em gestão de projetos, uma coisa que é muito importante. Nós somos uma empresa de consultoria, de software. Isso para nós está no DNA nosso, é o que a gente sabe fazer. Então, você quando for trabalhar um projeto, nós pedimos já encarecidamente,
Se você for trabalhar com a gente, você tem que usar o nosso módulo de projetos. Por quê? No módulo de projetos, a gente vai conseguir te ajudar no seguinte sentido: olha, o cliente está atrasado em tal tarefa, você está atrasado em tal tarefa, tem que cobrar tal assunto. Ou seja, nós conseguimos te ajudar a não perder dinheiro. Eu acho que essa é a principal missão nossa, é fazer com que as pessoas tenham honorários justos e bem pagos, mas também não errar na precificação, não errar na condução de um projeto, e todo o esforço de treinamento que você teve antes nas faculdades, nas pós-graduações, nos MBAs que você fez, você perde por falta de gestão de projetos, né? E aí você pode até sair um pouco decepcionado do negócio de LGPD, achando que é complexo. Para quem sabe trabalhar, para quem tem método, não é. Por quê? A gente tem um método, a gente tem uma forma de trabalhar, a gente tem uma gestão de projetos, a gente vai te ensinar isso é uma coisa que só, eu já comentei e vou comentar mais adiante na área comercial, isso é muito mais que um MBA, porque a gente vai te ensinar várias coisas, várias habilidades que vai te fazer você ser diferenciado no mercado, e o mercado vai querer te contratar e te pagar melhor porque você sabe das coisas. Você sabe o que é LGPD, e aí a adequação da LGPD vai ser uma coisa quase que por osmose e que vai entrar tranquilo na sua vida e na sua empresa, no seu time. Valores baseados em resultados, eu acredito que isso é o que nós todos temos que buscar. Nós temos que buscar um cenário orientado por resultados, né? Resultados sobre o investimento, né? E eu tenho a certeza que isso é bem-vindo para todos, né? Todos querem ganhar dinheiro, né? Nós temos que ter os honorários corretos, sermos remunerados por isso, temos que gerar bons negócios e todos os dias trabalhar para gerar bons resultados, né? Eu aprendi muito cedo, uma empresa multinacional, que se não tiver money, não tem jogo, ou seja, não tem game. Nós temos que aprender isso, que a gente tem que trabalhar. Eu vou falar para vocês mais à frente do investimento que vocês fizeram na carreira pessoal de cada um. Tenho certeza que vocês investiram muito dinheiro, né? Para chegarem até aqui, para ter experiência. Muitos estudaram em escolas pagas, fizeram faculdades, se prepararam, estudaram para vestibular, estudaram para provas de OAB, ou seja, ralaram pra caramba, e a gente vai lá e vê o histórico de remuneração, que saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo. Eu chego a achar que está distorcida, tão baixa é a remuneração. Então, o que eu gostaria de propor para vocês, e o que a nossa plataforma propõe, é resultados bem melhores que aquilo que a gente viu lá. Eu acho que chega a ser lamentável aqueles números. A gente sabe que existem pessoas em início de carreiras, não é fácil conquistar clientes, mas a hora é agora de conquistar clientes. Tem uma pandemia, poxa, que fez um turbilhão no mercado. Você tem uma pandemia que represou dinheiro e que vai soltar esse dinheiro agora. Então são muitos os fatores que vai levar você a dar uma largada na Fórmula 1, né? As pessoas não gostam que eu falo muito de analogia, mas é mais ou menos quando é daquele safety car, quer dizer, entrou o safety car. Não tem grande, não tem pequeno para LGPD, cara. Não existe isso. Todos temos oportunidades. Todos podemos ganhar dinheiro com isso. Tá claro esse ponto? Então, e assim, se você tem clientes que têm sucesso
esse cliente vai te indicar e vai te colocar você em outros clientes. Então, o sucesso do teu cliente vai ser o sucesso do nosso cliente, vai ser o sucesso dele, vai ser o teu sucesso. E ele vai falar para outros clientes e isto acaba criando uma corrente positiva, né, e bem-sucedida. Então, essa é a nossa proposta com relação principalmente essa aula, honorários. Como eu já disse, você investiu muito dinheiro e por isso você tem um valor que é imensurável. Esse valor tem que ser retornado. Ah, mas eu não consigo fazer isto. Pense no safety car. Parou tudo. A hora é agora. Acelera, pega gás e vai para cima. Eu pessoalmente estou imbuído e estou motivado a passar os nossos conhecimentos na área comercial para que você conquista clientes. Prova disso que eu vou fazer o seguinte, hein? Nós vamos dar 2 bônus para você. 3, porque um já está lá, quer dizer, se você inclusive ele está sendo revisado, que é o e-book, esse já está lá, você pode encaminhar ele para todos os seus clientes e falar que você está trabalhando aí, né, buscando clientes para a plataforma, é o primeiro. Nós temos um PowerPoint explicando detalhadamente a plataforma. Então esse PowerPoint, você deveria estudar ele, ler um pouco sobre ele e marcar reuniões presenciais com o cliente. Olha, eu quero falar com você, né? Para explicar o que é a plataforma. E o terceiro, eu falo daqui a pouco. No final eu falo do terceiro. Não vou falar agora não, tá bom? Vou deixar para o final. Mas prometo a vocês que no final da aula, o nosso pessoal do marketing e de infra vai estar liberando todos esses bônus para vocês utilizarem para começarem a arrancada, a virada, tá ok? Nós temos 31 anos de empresa, 31 anos, desenvolvendo, implementando softwares em empresas. E já trabalhávamos, antes disso, na área de gestão em outras empresas e grandes empresas, quando nos juntamos aí para formar a RioSoft. Há cerca de 15 ou 18 anos, mais ou menos, nós recebemos um investimento muito grande do governo federal, via associações, via Softex, na parte de mapeamento e produção de software de qualidade. Isso deu uma transformação na gente e nós nos tornamos, então, especialistas em mapeamento de software e mapeamento de processo. E, desde lá, nós viemos aprimorando as nossas ferramentas, os nossos softwares de mapeamento, que depois tudo veio a calhar, tudo veio a se encontrar na LGPD. Então, nada é por acaso. Do meu lado pessoal, eu me esforcei muito, eu li muito e eu assisti mais de 200 horas de treinamento sobre LGPD no YouTube. Aprendi por osmose. E eu digo para você, se você quer aprender, você tem que usar esse conceito coletivo e colaborativo. E nós somos uma empresa que temos um conhecimento coletivo e colaborativo. Nós temos diversas pessoas, diversos profissionais que trabalham de forma coletiva e colaborativa. Exemplo disso, nós temos um profissional que escreveu o e-book 2, que escreveu a parte de conscientização, que gravou os vídeos, e a gente vai falar desses vídeos novamente, que ele tem 30 anos de RioSoft, e para fazer isso,
escrever isso, ele leu cerca de 15 a 20 livros, e fora documentários e fora vídeos. Então, se você quer ter um resultado profissional, primeira coisa, eu tenho que ter uma vontade, uma dedicação, um pensamento empresarial, pensar grande, né? É claro que tem que começar devagar, pés no chão, ganhar experiência, se embasar em conhecimento e depois em projetos maiores. O potencial desse mercado é enorme. Ah, mas, Altamiro, apareceu um projeto enorme aqui. Eu fui falar com o pessoal e o pessoal quer. Meu, estamos juntos. Ó, estamos juntos. Vamos fazer juntos. Não vai perder o negócio. Você vai ganhar dinheiro e a gente vai te ajudar. E eu vou falar para vocês assim, o porte de empresa que nós estamos atendendo. Nós estamos atendendo montadoras, estamos atendendo grandes indústrias alimentícias. Então, o nível de atendimento que nós temos feito, de clientes, a gente atende clientes pequenininhos, mas nós atendemos grandões. E se a gente atende os grandões, atender os pequenininhos é muito simples. E é isso que a gente quer ensinar para você. Olha, eu posso começar com um grandão, mas eu também posso começar com os clientes pequenos, né? Então, os resultados é que vai mudar a nossa vida, é que vai mudar a maneira de nós trabalhar. Hoje nós nos sentimos muito mais preparados para dividir o que sabemos com você, né? Por que vocês não começaram desde o início distribuindo isso? Poxa, agora que vocês estão começando a falar nisso? É claro, eu acho que tudo tem seu momento. Primeiro você tem que testar, tem que ter a certeza que isso funciona, tem que ter as políticas, tem que atingir o nível de maturidade que a gente tem. Sair distribuindo planilhazinha, isso há 3 anos atrás a gente recebeu essas planilhas. E a gente sabe o trabalho que deu e o quanto nós perdemos de dinheiro com isso. Bom, então é importante aprender com quem já sabe, né? Os erros que a gente cometeu, né? As bobagens que a gente fez, o tempo e dinheiro que a gente perdeu, você não precisa perder isso. Para que você vai perder esse tempo? Nós já fizemos isso, nós já sabemos como é que funciona, tá? Isso é dinheiro, isso vale muito dinheiro. A gente acredita muito, nós já falamos isso durante as aulas por várias vezes, essa questão de ética, de coeficiente espiritual, de retribuição, de não querer ser ganancioso só para a gente, não é esse o nosso perfil. Nós temos testemunhos de pessoas que estão como clientes nossos há mais de 25 anos. Nós temos vários clientes com mais de 20 anos e a nossa solidez, ela está na ética, no respeito, de fazer a coisa de forma correta, né? Minha mãe sempre falou isso, olha, tenha sabedoria e faça a coisa de forma correta. Então, nós acreditamos nesse poder da retribuição, nós sabemos que a LGPD, ela está dando um up na nossa vida, como empresa, como novo mercado a ser trabalhado, e a gente quer compartilhar esse mercado, e a gente sabe que muita gente parou, estagnou na pandemia, nós não fizemos isso, nós nos preparamos demais durante toda a pandemia e agora é hora de sair, de colocar o nosso carro na rua e de ajudar as pessoas também a ganhar dinheiro. Por quê? Nós sabemos que nós não conseguimos atender as milhões de empresas sozinha. Nós não conseguimos atender milhares de empresas, imagina milhões. E o mercado é de milhões de empresas. Todo mundo que tem dados, se você abrir a janela da tua casa e você der uma olhada para a padaria, você der uma olhada para o cara que é o distribuidor de bebidas, para o cara que é a oficina, todos esses caras têm dados. E esses caras vão precisar da tua ajuda. Por que ele vai precisar da tua ajuda? Porque ele não sabe, né? Ele não tem noção. Conforme a gente já falou anteriormente, a ANPD vai cobrar e vai exigir evidências. E aí você vai poder montar os teus pacotinhos menores, fazer um trabalho menor de ensinar e até orientar ele com receitas menores de garantia de que ele, se ele tiver problema com a LGPD, você vai ajudar ele.
Então até isso é uma dica que a gente está pensando aí, né? Aí tem muita gente perguntando para mim, vários e-mails a gente recebeu essa semana. Altamiro, será que isso funciona para o meu perfil de investidor? Se você tem perfil de investidor, vai funcionar. Se você é uma pessoa acomodada, se você é uma pessoa que não tem como se relacionar com o cliente, tem vergonha de falar com o cliente, me desculpa, não é para você. A não ser que você mude o seu jeito. Que você saia, desculpe a expressão, coloque a cara para fora, vá mandando e-mail, vá telefonando, vá mandando WhatsApp, vá entrar nas suas redes sociais. Para redes sociais tem muita gente que faz muitas coisas, mas agora é hora de ganhar dinheiro com as redes sociais. Então a gente vai dar um treinamento de mentoria na área comercial, mas o grande perfil é o seguinte, é ser investidor, é ter vontade de chegar e falar o que você sabe, o que você tem para oferecer. Você precisa aproveitar esse momento da LGPD, porque esse momento é agora. Se você ficar deixando para daqui 2 anos, aí passou o momento. É agora. Eu diria para você que o grande boom é agora no 2º semestre. É comum as pessoas sempre colocarem empecilhos, falar se vai dar, se não vai dar. Eu já comecei a fazer de uma forma, eu posso usar a plataforma que eu já comecei errado, eu quero consertar. Sempre há tempo de se consertar as coisas. Sempre há tempo de fazer as coisas de forma correta. Então, na minha opinião, ainda é tempo, né? Não é difícil conseguir clientes. Se você começar a conversar, se você começar a mostrar, se você começar a olhar lá o artigo 50 e mostrar para as pessoas, se você vê agora as demandas que a LGPD está colocando de evidências. Ah, mas eu coloquei a senha para os meus funcionários e eu estou com as evidências todas corretinhas. Esquece isso. Não é isso. Entendeu? Nessa parte de clientes, se você visitar lá o portal da LGPD Advance, nós estamos sempre fazendo eventos com parceiros, então é imobiliárias, é corretoras, é pessoas que trabalham com e-commerce, enfim, nós a cada 15 dias mais ou menos, nós estamos fazendo um webinar com parceiros. Ah, e você vai fazer comigo se precisar? Claro que sim. Ah, você está fazendo um evento para imobiliárias, eu posso convidar os meus clientes e a gente vai controlar o que é meu cliente e separar dos outros parceiros, dos outros membros da comunidade? Claro que sim, nós temos como fazer isso, nós temos ferramentas para fazer isso, ok? Então, tudo é comunidade, tudo é para trabalhar junto, para ajudar você a crescer. O que eu tenho para te dizer é que isso que a gente vai passar para você é muito mais com o MBA. É algo bem diferente e que vai dar habilidades, múltiplas habilidades, múltiplos conhecimentos em teoria de LGPD, teoria de gestão de projetos, teorias em gestão e relacionamento comercial, como criar autoridade, a gente já falou disso. Quer dizer, você tem que ir lá nas suas redes sociais começar a criar autoridade, escrever textos, pegar textos, melhorar textos, gravar vídeos das suas autoridades, tá? Então, não é demorado e não é difícil conseguir clientes. Também mandaram muitos e-mails, muitas perguntas, se eu posso, eu já estou trabalhando, eu posso me adequar à plataforma? Claro que sim. Nós vamos falar disso na próxima segunda-feira, às 17 horas. Nessa aula de segunda-feira, a gente vai mostrar o passo a passo de como você chega lá, como que você entra na comunidade. Não é difícil. O que eu diria para vocês, e isso que eu quero falar é o seguinte, se você for uma pessoa esperta, se você já for um cara com tino empresarial, você usa os 2 bônus que eu estou liberando para você. Comece a conversar com os seus clientes e eles vão lhe patrocinar para você entrar na plataforma. E mais uma coisa que a gente vai fazer,
que me ocorreu aqui agora. Eu vou dar desconto para os clientes dos parceiros por 30 dias. Eu não ia falar, mas vou falar isso. Nós vamos fazer essa promoção, que é para o teu cliente te ajudar. Você já vai dar um desconto para ele. Olha, eu vou aprender a plataforma e por 30 dias eles vão me dar o desconto para que você já compre a minha. Entendeu? Então a gente vai te ajudar você a entrar na plataforma. Ou seja, você já entra não gastando, você entra ganhando. O que tem que ter é o tino comercial. É a agressividade de ir no mercado buscar. Tudo que a gente tem lá está escrito, as empresas não são fictícias, os vídeos de depoimentos não são fictícios, os advogados que estão falando com a gente não é fictício, quer dizer, tudo tem lastro, né? Se você entrar no riosoft.com.br, você vai ver lá a nossa história de empresa, os clientes que a gente atende, né? E alguns clientes, por sigilo, não podem ser divulgados, mas a gente tem lá uma carteira de clientes considerável, né? Então, você vai entrar e eu vou explicar isso na segunda-feira, tá ok? Para quem está querendo uma carreira de lucratividade, de maneira segura, o que eu falo de maneira segura é aquela coisa da recorrência. Eu vou explicar para vocês. Nessa parte de treinamento, é uma coisa importante a ser falada. Você tem que treinar as pessoas dos seus clientes que estão remotamente, que estão em horários diferentes, em turnos de trabalho diferentes. Como eu já comentei, são clientes de 1.000, 2.000, 1.800, 3.500, 7.000, 15.000 colaboradores. E você tem que treinar eles, certo? Só que esse treinamento, ele não termina na hora que você entrega o projeto para o cliente. O que você tem que ter com o cliente é um compromisso, é uma garantia sua que você não vai entregar o projeto, virar as costas e ir embora. Você vai continuar liberando treinamentos para eles. Porque que acontece? Os funcionários vão migrar, funcionários saem, funcionários são promovidos e essas pessoas têm que ser treinadas. A NPD, ela também vai mudar. Ela soltou as primeiras diretrizes, as primeiras. Quantas diretrizes mais ela vai soltar? E quem vai treinar essas pessoas? Quem vai captar essas coisas que a NPD vai criar? Desculpe até a franqueza, na visão criativa deles, porque eles vão ter uma função também arrecadatória, né? E de um certo modo, com todo respeito aos profissionais que lá vão trabalhar, que estão trabalhando lá, é uma coisa quase, nós temos que ser a defesa, correto? E eles são os ataques. E quem souber se defender melhor, dentro da ética, dentro da colaboração com os nossos clientes, vai ter mais resultado. Nós não temos que ficar levando pancada do pessoal. Nós temos que ter uma inteligência coletiva e colaborativa baseada em treinamento que vai nos garantir o sucesso da nossa atividade. Então nós, de uma forma novamente análoga, né, nós somos a defesa. E não é na entrega do projeto, é uma coisa contínua. Se é uma coisa contínua, então é aquilo que eu falei. Você é a loja de conveniência, você vai ter dentro do teu negócio um modelo de receitas recorrentes. Não é só a venda do projeto, essas receitas recorrentes, ela vai te garantir de maneira segura que você continue. Então, é uma oportunidade de você melhorar sempre a tua vida. Ah, eu quero sair de férias, eu quero fazer uma viagem internacional, vai ficar umas pessoas aqui, mas o que tem? Tem uma maneira segura de atender o seu cliente, uma recorrência, e pode ter certeza absoluta, o seu cliente vai ficar muito mais seguro em saber que você está com ele, que você não vai abandonar ele, que você não vai entregar o projeto para ele e falar, ó,
tchau, estou indo embora. Não, o cliente não vai querer isso. O cliente fica muito mais satisfeito. Olha, nós temos uma equipe que ela é colaborativa, que ela todo dia vai estar colocando coisas na plataforma, que ela vai estar atenta ao que está acontecendo no mercado e vai nos ajudar. E eu também, de forma colaborativa, vou contribuir com eles para que o nosso sistema, a nossa plataforma seja robusta e garanta a segurança dos nossos clientes. Porque é ataque e defesa. Entenderam isso? Né? A LGPD pode proporcionar, nós temos as melhores ferramentas no mercado e como eu disse, por sermos desenvolvedor, por termos uma equipe multidisciplinar, né, por termos os métodos, por termos uma história de mais de 15 anos em processo, nós somos únicos. As nossas ferramentas, elas têm um valor incalculável. Eu vou dizer por quê. Primeiro, nós temos uma equipe de EAD. Como eu disse para vocês, ela é orgânica, ela vai mudando, ela vai acrescentando coisas. Diariamente nós gravamos vídeos, diariamente, várias pessoas. Nós temos uma ferramenta de software que ela é nossa, quer dizer, a gente não depende, olha, a NPD mudou uma diretriz e nós vamos ter que depender de um parceiro entender essa diretriz. Não. O software está sendo desenvolvido aqui, em casa, é nossa. Nós temos uma situação, eu não quis falar muito do AlvesCam, porque isso é horas de treinamento e falando disso, mas todo e qualquer incidente você registra lá. Olha, quero que tire meus nomes da tua base de dados, está registrado lá. Quer dizer, se a NPD vir conversar com você, pedir alguma informação sobre isso, você tem tudo isso registrado, está tudo documentado. Eu tenho gráfico, eu tenho dashboards, quer dizer, não vou falar da ferramenta porque é muito tempo para falar dela e eu estou falando de negócio. Mas para falar de negócio, eu queria falar para vocês o seguinte, dentre tudo isso que eu já falei, dentro do nosso programa de comunidade lá no Partners, nós vamos entregar para você uma calculadora completa de cálculo de projetos. Isso vale tanto para a NPD e para a LGPD, como para qualquer outro projeto de consultoria. Então, uma calculadora que vai te ensinar a fazer cálculos e que vai te ajudar a calcular de forma correta. Nós temos, dentro lá do AlvesCam, já mais de 250 mapeamentos prontos. Você diz o que você quer, o que você não quer. Você recebe isto. Você tem todos os vídeos de conscientização e o e-book 2 de conscientização do cliente. Para você, inclusive, distribuir para o teu cliente, para ele usar de forma correta. Você tem as políticas de adequação, aquilo que eu comentei com você. Eu não vendo-as por R$75 mil. Se você me pedir, eu quero essas políticas para mim usar fora da plataforma, R$75 mil, elas não estão à venda. Eu nem sei qual o valor que eu vou cobrar disso. Então, é uma quantidade de ferramentas que estão lá dentro, que você vai receber, que você vai se surpreender. O que eu pediria para você é que você nos ajudasse a divulgar esse nosso projeto. Eu sei que todo mundo tem colegas que se formaram em outras cidades, que também poderia estar trabalhando com a gente. A gente tem bastante oportunidades, é um projeto novo, acho que vocês perceberam isso, quer dizer, nós temos cerca de 30 parceiros e o Brasil tem mais de 5 mil municípios, né? Então, não temos nada de mercado, né? Então, a gente entende que a gente pode compartilhar essa plataforma, a gente pode ajudar muitos profissionais. Eu espero vê-los na nossa próxima aula, que é segunda-feira, às 17 horas. A você, um bom final de semana. Obrigado. Olá, meu nome é Wilson José Demore, eu sou advogado e atuo há mais de 20 anos no setor empresarial. Eu conheço a RioSoft há mais de 25 anos e tenho uma parceria longeva com ela em sistemas administrativos e de folha de pagamento para alguns dos meus clientes. Recentemente indiquei para um cliente meu aqui de Araraquara, a empresa Sangra d'Água, a plataforma LGPD Advanced da RioSoft.
Nós sabíamos que o tempo era curto e que a metodologia usada pela empresa iria nos auxiliar à adequação da lei sem atropelos. É por isso que, para meus clientes, eu sempre indico a plataforma LGPD Advanced da RioSoft. Um grande abraço e até mais.